Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu, e foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santo Irineu de Lyon. São Mateus, um dos 4 evangelistas. Não pode haver mais nem menos evangelhos. Com efeito, uma vez que são 4 as regiões do mundo e 4 os ventos principais, e por outro lado, uma vez que a Igreja está espalhada por toda a terra e tem por coluna e sustentáculo o Evangelho e o Espírito da vida, é natural que ela tenha 4 colunas
soprando a imortalidade de todos os lados e dando vida aos homens. Quando o Verbo, o artesão do universo, que tem o seu trono sobre os querubins e sustenta todas as coisas, se manifestou aos homens, deu-nos um evangelho com 4 formas, embora mantido por um único Espírito. Implorando a sua vinda, Davi dizia: manifestai-vos, vós que tendes o vosso trono sobre os querubins. Porque os querubins têm 4 figuras, que são imagens da atividade do Filho de Deus. O primeiro era semelhante a um leão e caracteriza o poder, a preeminência e a realeza do Filho de Deus. O segundo a um touro, expressando a sua função de sacerdote que oferece sacrifícios. O terceiro tinha um rosto como que de homem, evocando claramente a sua face humana. O quarto era semelhante a uma águia em pleno voo, indicando o dom do Espírito que paira sobre a Igreja. Os Evangelhos, segundo João, Lucas, Mateus e Marcos, estão, pois, de acordo com estes seres vivos, sobre os quais Cristo Jesus tem o seu trono. Encontramos estes mesmos traços no próprio Verbo de Deus. Ele falava aos patriarcas que existiram antes de Moisés, segundo a sua divindade e a sua glória. Aos homens que viveram sob a lei, atribuiu uma função sacerdotal e ministerial. Em seguida, fez-se homem por nós. Por fim, enviou o dom do Espírito a toda a terra, escondendo-nos à sombra das suas asas. São, pois, fúteis, ignorantes e presunçosos todos quantos rejeitam a forma como se apresenta o Evangelho, ou nele introduzem um número de figuras maior ou menor que a que referimos.